vai receber um novo gerente geral aí. Por isso, nesse momento, eu estou aqui conversando com vocês. Bom, a parte que me cabe neste latifúndio de informações é falar um pouco de como, técnica e praticamente, acontece essa alternância de gestores na prefeitura no quesito que muito nos interessa: dinheiro. O dinheiro está lá no banco. Mas o que é que a gente quer? Que o dinheiro apareça no nosso bolso. É muito simples, correto? Muito simples. Infelizmente, em se tratando de administração pública, não é tão simples assim. Eu não acredito nisso, não. E a primeira coisa que eu queria deixar claro é que hoje o Banco do Brasil, inclusive por ser uma instituição, em parte uma instituição pública, ele é auditado. E todos os órgãos de controle que atuam sobre qualquer ente público, sobre a Câmara, sobre a Prefeitura, também atuam sobre o Banco do Brasil. E a exigência de que nós tenhamos um trabalho de qualidade aderente às leis, em concordância com as leis, a exigência disso, ela não só é presente, como ela nos causa, inclusive, punição. Hoje em dia, o Banco do Brasil tem em São Paulo um centro de suporte operacional, ou seja, não é uma agência, não atende ao público, é um setor, como se fosse um grande escritório, que atende essa necessidade dos entes públicos, porque, infelizmente, o quadro que acontece hoje em Santo Antônio do Tauá não é exclusivo do município. A alternância de prefeito está acontecendo o tempo todo no Brasil todo. O que demonstra que talvez nós tenhamos um problema que tem raízes mais profundas. Toda vez que tem essa alternância, o primeiro passo que a administração da agência faz é garantir que o recurso permaneça nos cofres públicos. A partir do momento que a gente é notificado que determinada pessoa física não responde mais pela prefeitura, nós de imediato retiramos os poderes de movimentação. Perceba, o banco foi notificado. Não cabe a nós identificar o motivo do afastamento. Se é motivo A, motivo B, motivo C. A Câmara, que constitucionalmente tem o poder de afastar, afastou, o banco vai obedecer. Pronto, a gente foi notificado. De imediato, a nossa primeira preocupação é garantir que os recursos permaneçam nos cofres públicos, para que o próximo ordenador, tão logo seja empossado, ele tenha à sua disposição as finanças públicas. Isso é um passo. Isso aconteceu na sexta-feira, dia... Na quinta-feira, né? Dia 5. Mas, se eu não me engano, isso. Mas o banco só recebeu na sexta-feira o documento. Dia 6. Dia 6, não foi? O banco só recebeu na sexta-feira o documento emitido pela Câmara. De imediato, a gente suspende os poderes de uma equipe administrativa anterior. E agora nós estamos fazendo um movimento que é garantir os poderes à nova equipe. Percebe, gente? Nós temos duas esferas do problema. Uma esfera legal. Isso não compete ao banco. Mas o banco também é, digamos, podemos falar, o banco também, no futuro, pode ser responsabilizado pela esfera legal, então ele quer olhar com muito carinho para isso. Mas tem uma esfera que é operacional. Operacional. Hoje, a equipe que está à frente da prefeitura não tem acesso a 95% das movimentações dos recursos da prefeitura e das entidades auxiliares, como os fundos, o instituto. Hoje, a equipe não tem esse acesso. E eu estou aqui de peito aberto nesse esforço que foi convidado todo mundo a fazer, de que aqui é uma unidade em prol do município. Hoje,
A atual gestão não tem acesso. Não consegue fazer uma transferência para pagar 1 litro de gasolina para rodar a ambulância. Não consegue. Mas não consegue por quê? Porque os documentos foram entregues, as exigências documentacionais que o banco quer, porque o papel do banco é garantir que o dinheiro público esteja no cofre público e que ele possa ser movimentado por uma pessoa que represente o público, que represente o município. Isso não adianta o Samuel, o Sérgio, o Rômulo, qualquer pessoa aparecer no banco e dizer: olha, eu sou o novo prefeito e eu gostaria de movimentar as contas. Tem que ter a documentação. Tem que ter a documentação. Agora percebam, é um fato tão recorrente hoje em dia no Brasil, que o Banco do Brasil, ele instituiu um número X de funcionários só para fazer isso, lá em São Paulo. Só que a gente vai lembrar que na alternância anterior, que se eu não me engano foi justamente a equipe do Samuel Aflalo para a equipe do Sérgio Riura, a equipe do Sérgio Riura ficou mais de 20 dias sem movimentar. Mais de 20 dias. O Instituto ficou mais de 30 dias. Por quê? Infelizmente, o banco passou a fazer uma avaliação muito criteriosa dos documentos. O ato de nomeação do presidente do Instituto está em acordo com a lei de criação do Instituto? Nós pedimos novamente todas as leis, os regimentos, leis de diretrizes orçamentárias, lei orgânica do município. O banco se viu na necessidade de exigir toda a documentação para ver se, inclusive, os novos atos administrativos estão de acordo com o que é lei. A lei do... Se o município está respeitando sua própria lei. Para se ter ideia, a gente, naquele momento, vários atos de nomeação, atos de delegação de poderes para movimentar a conta, não estavam em acordo. Ah, mas ele é o presidente do Instituto, ele é o prefeito da cidade, ele pode movimentar, desde que a documentação que lhe garante esse poder esteja adequada. Esteja adequada. E isso não tem a ver com banco. Isso tem a ver com o INSS, com a Receita Federal, porque aqui os novos dirigentes vão precisar, por exemplo, de certificado digital para ter as informações junto ao INSS. E aí, como é que o INSS vai disponibilizar esse certificado digital? Tem que ter documento. E esse documento tem que estar aderente à lei. E é esse o esforço que nós estamos fazendo. A equipe do Samuel Aflalo agora, percebe, vai fazer um esforço menor do que a equipe do Sérgio Riura fez em outro momento, porque eles tiveram que levantar documentos de 1700 e tanto. E infelizmente, hoje a gente precisa levantar todo esse documento, digitalizar, mandar para esse setor em São Paulo e pedir, por favor, façam isso com a máxima urgência, e vem fazendo. Os próprios atos de nomeação, percebe, a alternância, e depois eu chego nesse momento, mas quando chega uma nova equipe, só o fato de tu sair nomeando, elaborar os documentos e minimamente notificar os interessados, demora dias. Ontem chegou para mim, por exemplo, a nomeação da atual presidente, e agora pode falar presidente, do Instituto. Percebe, a partir de então, é possível a gente conversar sobre alguém que movimenta a conta do Instituto. Hoje, e o Samuel me falou isso agora há pouco, deve estar chegando o ofício autorizando o pagamento. Se tiver tudo ok, nós vamos fazer o pagamento do Instituto hoje.